Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Giovanni. Tô aqui gravando uma aula do capítulo 2 do Griffiths, né? A aula passada foi sobre partícula livre, né? E aí, dando continuidade, o tópico seguinte é o 2.5.2, que é o potencial da função delta de Dirac, né? Aí, antes de começar a resolver a equação de Schrödinger para o potencial, né, dessa função, é interessante a gente falar, né, antes de tudo, sobre a função delta de Dirac, né, sobre algumas particularidades delas, propriedades que a gente vai usar, né. Então, a função delta de Dirac, a gente escreve ela assim, né, delta de x, né. E aí essa delta de Dirac, ela tem uma peculiaridade, né, que é o seguinte: em x igual a zero, né, ela explode, ela é infinita, né. Em x, já em x diferente de zero, qualquer valor de x que não seja zero, né, ela se torna zero, essa delta de Dirac, né. E também a gente convenciona ela, né, de tal forma que a área abaixo do gráfico dela, né, seja sempre 1. Né. Então ela tem essa característica de x igual a zero, né, ela explodir, ela ir para o infinito, fora desse valor de x ela é zero, né, e a área abaixo do gráfico dela é 1, né, ou seja, a integral da delta de Dirac de menos infinito até mais infinito tem que ser igual a 1, né. É, pense nisso, pense assim, ó, é tipo assim, imagina que tu tem uma, sei lá, uma função gaussiana, né, em torno da origem aqui, aí tu faz a área abaixo do gráfico dela, né, ser 1, né. Aí tu vai mudando os parâmetros dessa função gaussiana, né, de tal forma que essa largura, ela tende a zero, né. Em compensação, né, tu quer fazer essa área continuar sendo 1, né. Em compensação, se essa largura está tendendo a zero, a altura dela vai tender ao infinito, né, certo? E aí tu tem aí uma função da Dirac, né? Para x diferente de zero, ela é igual a zero, né? Para x igual a zero, ela é infinita, né? E a área abaixo do gráfico dela continua sendo 1, né? Então tu tá aí criando uma função delta de Dirac, né? Beleza? Aí essa função delta de Dirac, né? A gente pode também, por exemplo, não necessariamente a gente tem que integrar de menos a infinito, né? A gente pode simplesmente integrar nesse intervalo aqui, ó, de menos epsilon até epsilon, né? Qualquer intervalo que inclua o zero, x igual a zero, isso aqui vai ser 1 do mesmo jeito, claro, né? Já que fora desse intervalo a função delta de Dirac é zero do mesmo jeito e não agrega em nada para integral, né? É, quando essa função da Dirac, né, ela tá na origem, né, ela explode em x igual a zero, mas não necessariamente tem que ser assim, né? A gente pode também fazer aqui ela um determinado ponto A, né, ela explodir, certo? Todos os pontos, né, sem ser igual a ela é zero, né, e aí em x igual a ela explodir, né? Nesse caso, né, a gente escreve assim, ó, é uma delta de x menos a, né? Porque quando x é igual a, né, eu tenho delta de zero, né, e delta de zero é infinito, né? Beleza? Então, quando eu quero transladar, digamos assim, né, essa delta de Dirac para esse ponto aqui, eu escrevo ela delta de x menos a, né? Mas aqui a gente não vai usar muito, não. Outra coisa também que, tipo, a gente tem uma característica da delta de Dirac, né, que se eu pegar uma função qualquer de x, qualquer função de x, e multiplicar por a delta de Dirac, né, isso aqui é a mesma coisa que simplesmente tu pegar a função, né, no ponto x igual a zero, né, vezes a delta de x. Né. Por que isso? Porque para os valores de x diferente de zero, né, não importa quem é essa função. Né, a delta de Dirac vai matar, porque ela é zero. Né. Porém, né, só vai importar essa função para quem? Para x igual a zero, que é onde essa delta de Dirac não é zero, né, e aí o valor dessa função vai importar. Né. Então tu pode escrever f de x vezes delta de x, né, simplesmente sendo isso daqui. Né. Fora de x igual a zero, isso aqui é zero. Né. Dentro, em x igual a zero, quer dizer, isso aqui é a f de x igual a zero vezes o infinito. Né.
esse cara aqui também satisfaz a mesma propriedade, né? Em x fora de x igual a zero, né? Isso aqui é zero, né? A delta de Dirac que mata. E em x, né, igual a zero, vai ser a f de zero, vou botar aqui, vai ser a f de zero vezes a delta de x igual a zero, que é infinito. Tá entendendo? E aí essa propriedade aqui a gente usa, né, nisso daqui, ó, porque se a gente pega esse cara aqui, ó, integra, né, no intervalo que contém a singularidade da delta de Dirac, né, por exemplo, de menos epsilon até epsilon, né. Isso daqui eu posso escrever simplesmente sendo o que? Sendo, né, usa essa propriedade aqui, f de x igual a zero, delta de x, menos epsilon até epsilon. Isso aqui é constante, sai da integral. E eu vou ter simplesmente a integral da delta de Dirac de menos epsilon até epsilon. Aí isso daqui é 1. Né? Como eu disse, isso aqui, ó, é 1. A área abaixo do gráfico da delta é 1. Né? Ou seja, isso aqui é simplesmente f de zero. Né? Então, f integral de f de x da delta de x de menos epsilon até epsilon é igual a simplesmente a f, a função aplicada no ponto, para x igual a zero, né? Então essas aqui são as propriedades, né, importantes para essa aula, né, da delta de Dirac que a gente vai usar. Show, né? Agora bora de fato resolver a equação de Schrödinger, né, fazer física. Então, o potencial da função delta de Dirac, né, a gente vai trabalhar com esse potencial aqui, ó, é igual a menos uma constante, um valor alfa, né, positivo, esse valor alfa, pense nele positivo, vezes a delta, certo? E aí a gente bota esse menoszinho aqui, né, porque a gente está pensando num poço de função delta de Dirac, né? Em vez de ser um potencial assim, né, a gente está pensando num potencial assim, ó, um poço de potencial, tá entendendo? Beleza? Então, um potencial assim, com alfa positivo, né, ele é assim, obviamente que eu estou exagerando, né, que nem o Griffith exagera, que era para ser assim, né. Todo o restante ele é zero, deixa eu botar aqui, era para ser assim, né, ó, todo o restante ele é zero, aqui ele explode, e todo o restante é zero, né. Só que para ser mais intuitivo a gente escreve assim, tá entendendo? Aí esse alfa, né, como o Griffith fala, ele é tipo o vigor, né, desse poço, né, tipo o quão profundo é esse poço. É até contraintuitivo falar isso porque a delta de Dirac já tende ao infinito, né, em x igual a zero. Então a gente pensa que esse alfa não vai fazer diferença, mas ele faz. Sim, muita diferença, a gente vai ver. Então vamos lá, então eu tenho um potencial desse jeito aqui, né. A equação de Schrödinger vai ser quem? Independente do tempo. D x quadrado psi, né, mais o potencial ele é quem? Delta de x vezes a função psi vezes o E vezes psi, pronto. Aí é o seguinte, cara, essa energia aqui, ó, né, ela pode ser tanto menor que zero quanto maior que zero, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, o poço, né, eu tenho aqui o poço, né, o potencial. Essa energia ela pode ser tanto maior que zero ou menor que zero, né? No caso de E menor que zero, é o que a gente chama de estado ligado, certo? Né? Por quê? Porque na mecânica clássica, né, se eu tenho um poço desse jeito aqui, eu tenho uma energia, para esse caso aqui, menor que zero, né, é como se essa partícula estivesse confinada nesse poço, né? Se ela estivesse aqui, ó, ela estaria confinada só nessa região, só nesse movimento aqui unidimensional, né? Daqui para cá, né? É um estado ligado que a gente chama, né? Para mecânica clássica, claro, mecânica quântica não é, a gente tem que analisar com cuidado essas coisas. E também é maior que zero, né? Esse aqui é um estado não ligado, né? Porque também na mecânica clássica, quando a gente tem um poço assim, né,
a gente tá pensando numa partícula com energia, né, maior do que esse nível do poço, né, esse estado ele não é ligado, né. Como aqui essa energia ela corta dois pontos do, do, do poço do potencial, né, se ela tá nesse intervalo aqui ela vai ser ligada, né. Mas, enfim, é menor que zero, estado ligado, é maior que zero, estado não ligado, né. E aí, cara, a gente tem que trabalhar com essas duas situações separadas, né? Porque cada um é uma coisa bem diferente da outra, né? Então a gente vai começar pelo que o Griffiths começa mesmo, que a energia é menor que zero, né? Então, para E menor que zero, né? Eu vou ter, claro, obviamente eu vou ter a mesma equação de Schrödinger, não vai mudar, né? Só que eu já estou sabendo que esse cara aqui é negativo. Aí, cara, essa função delta de Dirac aqui, ó, ela só tem importância onde? Em x igual a zero. Fora disso, ele é zero, né? Então eu vou olhar só para essa equação diferencial de início, né? Para essa equação diferencial para valor de x diferente de zero, né? Ela vai ser quem? Vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m d quadrado dx quadrado psi. Isso aqui é zero, sai psi, né? Parecido com a equação de Schrödinger da partícula livre, né? Pois bem, aí a gente pode passar esse cara aqui para cá, ó. Lembrando para x diferente de zero, eu tenho essa equação, né? Eu posso passar esse cara aqui para esse lado, né? Ou seja, deixar esse d quadrado dt quadrado psi sozinho aqui, vai ficar 2m sobre h cortado. Pronto. Aí, ó, isso daqui, ó, presta atenção, esse número aqui é uma quantidade positiva, né? Incluindo o menos, claro. Por quê? Porque a energia é negativa, né? A energia ela é negativa. Então o sinal negativo dessa energia vai cancelar com esse, né? Vai ficar mais, né? Então isso aqui é uma quantidade positiva. Por isso eu vou chamar ela de k ao quadrado, beleza? Então eu vou ter aqui que d psi dt quadrado é igual a k quadrado psi. Pronto. Então eu tenho essa equação diferencial para x diferente de zero, né? Onde k é igual a raiz de menos 2me sobre h ao quadrado, né? Ou então assim, né? Então eu tenho essa equação aqui, ó, a resolver, e ela é fácil de resolver, né? Só que eu tenho que tomar cuidado porque esse poço aqui da delta de Dirac, né, ele corta, né, ele tá na origem, né? Então ele divide o problema em duas regiões, x menor que zero e x maior que zero, né? Então a gente tem que trabalhar, né, primeiro para x menor que zero, né, resolver essa equação para x menor que zero e resolver essa equação para x maior que zero, né? A solução vai ser a mesma, né? Só o que deve mudar, né, são as constantes arbitrárias, beleza? Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou primeiro falar para x menor que zero, né? Eu tenho a mesma equação, obviamente, ela é para qualquer x eu tenho essa equação. Então a solução dessa equação é quem, né? É 1a vezes e elevado a kx menos kx mais um b, constante arbitrária b também, elevado a kx. Essa é a solução geral dessa equação diferencial. Você pode aqui, né, pegar isso aqui e derivar duas vezes. Botei. Meu Deus, eu tava botando t aqui, mas que t o que, velho? Foi mal, ó. É dx, né? Acostumado com mecânica clássica. dx foi mal, galera. Enfim, é tudo que eu falei até aqui, só que com isso aqui sendo x. Né? Então, a solução dessa equação aqui, né, ela é o que? Né? Ela é essa daqui. E você pode jogar aqui dentro, deriva duas vezes, vai dar justamente igual k vezes a própria função, né? Pois bem, então a solução geral dessa equação é essa, né?
E aí, já de cara, né, isso aqui é para x menor que zero. Né? Já de cara, tu dá para anular uma dessas constantes arbitrárias. Né? Por quê? Porque para x tendendo a menos infinito, né? Ou seja, eu estou aqui, x, né? Para x tendendo a menos infinito, né? Eu tenho, né? Ou seja, um x negativo muito grande, né? Eu tenho que esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele vai convergir, né? Ele vai explodir. Por quê? Porque o x ele é negativo, né? Ele está tendendo uma coisa, né, muito grande, né? Então o negativo desse x vai se cancelar com um desse, né? Vai ficar uma coisa positiva nesse argumento muito grande, né? Então o elevado a uma coisa muito grande é também algo muito grande. Você vai tender a infinito, vai divergir, né? Então o a a gente tem que matar esse a, a gente tem que fazer ele igual a zero, né? Então, ou seja, o psi de x ele é igual a b vezes e elevado a kx para x menor que zero. Tá entendendo? Agora, para x maior que zero, né, a equação diferencial é a mesma, a solução é do mesmo tipo, né, só muda que pode ser constantes arbitrárias diferentes. Então eu vou dizer aqui que é uma f vezes e elevado a menos kx agora, e uma g vezes e elevado a kx, beleza? Nesse caso agora, se eu estou olhando x maior que zero, né, se eu olhar x tendendo ao infinito, né, esse cara aqui é quem vai divergir, né? Acho que uma hora eu falei convergir, era divergir. Esse aqui vai explodir, né? Então a gente tem que matar esse g, beleza? Sendo assim, x, psi de x, ele tem que ser simplesmente f vezes zero elevado a menos kx para x menor que zero, né? Beleza? A gente tem também, né, que usar agora os contornos, né? Que são os contornos, né, as exigências que esse psi ele deve seguir, né? A gente sabe que o que? Que essa psi ela tem que ser contínua, né? Em todos os pontos x, né? Então, usando a continuidade dela em x igual a zero, né, ou seja, psi de x, eu vou botar assim, eu vou falar assim, ó, x igual a zero menos, né? Que é x igual a zero menos? É eu pegar essa função aqui, ó, que é do x menor que zero, né? Os valores negativos de x. E aí pegar esse x, né, tendendo a zero, ou seja, eu tendo o x a zero pela esquerda, né? Ou seja, esse cara aqui, pela continuidade, esse cara aqui em x igual a zero, né, tem que ser igual a esse cara aqui, que é o x pela direita, né, quando o x tende a zero, certo? Por quê? Porque ela tem que ser contínua, né? Eu não posso ter a função, esse cara aqui fazendo assim, né? E aí esse outro cara aqui, em x igual a zero, fazendo assim, né? Tem um valor bem aqui, fazendo assim, né? Eu tenho que ter eles se beijando aqui, ó, eles se encontrando, entendeu? Então para isso eu obrigo que esse cara aqui, em x igual a zero, seja igual a esse, né? Ou seja, esse cara, x igual a zero menos, porque zero menos, porque é pela esquerda, né? E esse cara, x igual a zero mais, certo? Que é o cara pela direita. Sendo assim, né, eu tenho que o que? Esse cara em x igual a zero é b, né? Esse cara em x igual a zero, né, ele é o que? É simplesmente o f. Ah, por que b e f? Porque e elevado a menos k0 é igual a e elevado a zero, né, que é igual a 1. Do mesmo jeito esse cara aqui, né? Então aqui eu só fico com um f, né? Então o b ele tem que ser, para essas funções elas serem iguais, né, em x igual a zero, o b tem que ser igual ao f, né? Ou seja, né, o psi para e menor que zero, psi de x ele é igual a quem? A b vezes e elevado a kx se x menor que zero, e b vezes e elevado a menos kx se x for maior que zero, né? A gente pode resumir isso aqui só numa coisa,
que é assim, que nem o Griffiths fez. Simplesmente dizendo que psi de x é igual a e elevado a menos k módulo de x. Tá entendendo? Certo? Aqui eu não perco generalidade com isso aqui, porque para x menor que zero, né, eu vou ter o x negativo, né, e o x negativo é igual a menos o módulo dele, né? E x positivo também, não, x positivo é igual ao próprio módulo dele, né? Ou seja, isso aqui é válido, né? Então, para x maior que zero, ó, eu tenho isso aqui, né? Aí, ó, essa psi, né, de x, ela é como, né? Ela é assim, ó. Que é x, né? Em x igual a zero, ela é b. Essa constante b, a gente vai determinar pela normalização, né? E aí a gente tem também, ela faz isso aqui, né? Porque é uma exponencial, e aqui também ela faz assim, ó, né? Aí note, ó, cara, note que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui uma descontinuidade da derivada, né? Ou seja, aqui eu tenho essa inclinação, né? E aí ela não vai mudando suavemente, aqui ela já muda abruptamente. Eu tenho uma descontinuidade da derivada, né? Aí você fala, Giovanni, mas das condições de contorno, a gente não tem que tanto o φ, o psi, tem que ser contínuo, quanto a derivada, né? Sim, é verdade, só que tem uma exceção, né? Ela só é contínua, né, se tu não tiver uma singularidade do potencial no ponto, né? Se, por exemplo, eu tiver aqui, né, o x, né? Aí nesse ponto aqui o potencial ele explode, né? Tu vai ver que a tua psi, né, ela vai ter uma descontinuidade na derivada, tá entendendo? Caso não, o potencial ele for finito, né? Qualquer ponto que o potencial ele não exploda, né, tu não vai, esse cara aqui, a derivada dele tem que ser sempre contínua, sabe? E também é o caso da função delta, né? A função delta, eu tenho uma singularidade de x igual a zero, né? Ela explode, ela é infinita, né? Então por isso que a gente tá vendo aqui, ó. Meu Deus, eu apaguei, mano. Por isso que a gente viu, né, que a gente tem uma descontinuidade da derivada do psi em x igual a zero, no ponto que o potencial ele é infinito, né? E dá para mostrar porque que a derivada desse cara aqui ela tem que ser descontínua, né? Basta a gente pegar a equação de Schrödinger. Agora eu vou pegar ela completinha, incluindo a delta de Dirac, né? E aí, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou integrar, né, todo esse cara aqui, ó, toda essa equação, né, no intervalo que é x igual a zero, nesse intervalo aqui, ó, de menos epsilon até epsilon, né? Então bora fazer isso. Então eu vou integrar isso aqui de menos epsilon até epsilon, integrar de menos epsilon até epsilon, integrar de menos epsilon até epsilon. Beleza? Vamos primeiro esse cara aqui, ó. Isso aqui é a integral derivada segunda, né? Toda hora eu escrevendo dt, mano. Derivada segunda, né? Então, ó, aqui eu tenho a derivada, a integral da derivada de uma função, né? A integral da derivada da função é o que? É simplesmente pegar a função aplicada nos limites, no caso menos epsilon até epsilon, né? Ou seja, isso daqui é simplesmente tu fazer o dψ, né, aplicado em menos epsilon até epsilon, tá entendendo? Show, esse aqui tá ok, né? Já eu vou substituir aqui. Agora esse cara aqui, ó, a gente vai usar aquela propriedade que eu falei lá no começo da aula, né? Eu tenho aqui uma função x multiplicado por uma delta de Dirac. Eu estou integrando um intervalo que contém a singularidade da delta de Dirac, né? Ou seja, isso aqui é a função aplicada no x igual a zero, que é o ponto que a delta explode, né? Então eu posso dizer que simplesmente isso aqui vai ser a psi aplicada em x igual a zero.
A psi que é a função de x. E show, cara, show. Então eu vou substituir o que eu disse aqui. Só que agora, esse epsilon, ele pode ser qualquer valor, né? Ele pode ser, inclusive, pequeno a ponto da gente entender ele a zero, né? Então a gente pode fazer isso, né? Então imagina que a gente faz o limite desse epsilon tendendo a zero. Por que a gente está fazendo isso? Porque quando a gente faz isso, a gente se livra desse termo aqui, né? Por quê? Porque isso aqui é a área, né? O que é isso aqui, né? A psi é assim, ó, né? É a área dessa psi de menos epsilon até epsilon. Essa área aqui, ó. Se tu faz esse epsilon ele tender a zero, essa área vai tender a zero, né? Ela só não iria para zero se aqui tivesse alguma singularidade, né? Que nem a delta de Dirac, mas não é o caso, né? A psi ela é finita em x igual a zero. Então essa área aqui, ó, ela vai para zero quando a gente faz o epsilon ser muito pequeno, né? Aí, ó, esse cara aqui, ele é o que? Ele é d psi, né? Claro, dx aplicado em epsilon, né? Menos d psi dx aplicado em epsilon menos epsilon, né? Só que eu estou fazendo o epsilon tender a infinito, a zero, né? Ou seja, né, isso aqui eu estou pegando a psi, né? Derivando, a psi positiva, né? Para x positivo, derivando, né? E aplicando em x igual a zero, né? Porque epsilon tende a zero, né? Aqui, estou fazendo a mesma coisa, só que eu estou pegando o psi negativo, né? Que a gente já determinou ali, certo? Estou derivando ele, né? E aí eu aplico para x, né, igual a zero. Então por isso eu vou chamar isso aqui de 0 mais, né? Por que 0 mais? Porque eu pego a psi para x positivo e aplico em x igual a zero, ou seja, eu tendo x a zero pela direita, né? E aqui eu estou pegando isso aqui e aplicando em 0 menos, porque eu estou tendendo x igual a zero, estou tendendo x a zero, né? Pela esquerda, né? Então eu vou ter aqui que botando tudo aqui dentro d psi dx 0 mais menos d psi dx 0 menos alfa de psi 0 tem que ser igual a zero, né? Aí esse bicho aqui, ó, né? Esse aqui é digamos que é a descontinuidade, o que eu chamo de descontinuidade da delta, né? Ou da derivada, né? Por quê? Porque eu estou pegando aqui a função, né? Estou pegando a derivada aqui em x, né? Pela esquerda tendendo a zero. Melhor, estou pegando a derivada em x aqui, né? Pela direita tendendo a zero. E subtraindo fazendo a diferença da derivada, né, da função em x igual a zero pela esquerda, né? Enfim, então eu tenho aqui menos h cortado ao quadrado sobre 2n delta d psi dx é igual a alfa. Vou passar alfa para o outro lado, né? Aí psi de x igual a zero, aqui a gente tem psi de x igual a zero, né? Psi de x igual a zero a gente já viu que é quem? Que é b, né? Então vou botar logo b aqui, né? Pronto. Passar o 2m para cá, junto com menos, né? E o h cortado dividindo. Pronto, vai ficar assim, né? Ok? Agora basta a gente pegar e determinar, né, a partir da função que a gente obteve, né, quem é essa descontinuidade da derivada, né? Bora aqui então. Delta d psi dx é igual ao que, né? Então pega esse cara que é para x menor que zero, deriva ele, né? Então vou ter aqui que o d psi dx 0 menos vai ser igual a quem? Derivo ele, vai ficar b k elevado a kx, só que eu estou fazendo x igual a zero,
Então esse cara aqui é 1, né? E o dpsi dx 0 mais é igual a quem? Pega esse cara, deriva, vai ficar menos b k elevado a menos kx. Quando for fazendo x igual a 0, que vai ficar 1. Pronto. E aí pego esse cara, subtraio desse. Vai ficar menos bk menos bk. Isso aqui é igual a descontinuidade da derivada, né? Ou seja, menos 2bk é igual a delta d psi. Aí, ó, eu jogo aqui dentro, né? Pega a descontinuidade, jogo aqui dentro, né? Descontinuidade, como eu disse, é 2bk. Jogo aqui dentro, isso aqui tem que ser igual a menos 2m alfa sobre a cortada ao quadrado, b. Corto o b aqui com esse b, menos cancela com menos, e eu vejo que o k, ó, 2 cancela com 2, vejo que o k ele assume, ele tem que ser esse valor aqui, né? Só ver se coisa m alfa deu certo. Então o k ele tem que ter, ó, cara, esse valor aqui, né? Só que o k, lembra que o k ele tá associado a quem? A energia, né? Ele disse que ele é raiz de menos 2 me sobre h cortado, né? Então, com isso a gente determina a energia, né? Porque o k tem que ser igual a menos alfa, m alfa, h cortado ao quadrado. Então aqui, coisa. Aqui eu vou elevar os dois lados ao quadrado, vai ficar 2me igual a m ao quadrado alfa ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. E aí o E ele é igual, corta, o E ele é igual a menos m alfa ao quadrado sobre 2h cortado ao quadrado. Acho que é isso. Pronto. Ou seja, a gente, né, a gente obteve só um valor de energia, né? A gente não obteve, né, mais de um valor de energia, né? Tanto a gente viu que o que a gente esperava, né, que é um poço, a energia quantizada, só que a gente se depara aqui só com um valor de energia, né? Interessante, né? Uma partícula sobre o poço de potencial da função delta, né, ela só tem uma energia possível, né, que é menos m alfa quadrado sobre 2h cortado. Ó, tá vendo? Beleza? A aula tá ficando um pouco grande, então eu acho que eu vou cortar, né, em duas partes também, que eu fiz com um oscilador harmônico, né? Então eu vou cortar, vou deixar essa aula reservada para energia menor que zero, né? Estado ligado. E a aula seguinte eu vou gravar para energia maior que zero, porque a energia maior que zero eu acho que é ainda maior do que essa situação aqui. Tem umas coisas bem interessantes a ser faladas. Aí eu acho que eu vou precisar de mais tempo, né? Então por isso que eu vou gravar outra aula. Até a próxima, eu vejo vocês na parte 2 desse tema, beleza?